Salve, rapaziada, e voltando ao canal mais uma vez, como prometido, né? Fazer mais um vídeo de reviews de álbuns. Dessa vez vamos sair da casinha do rock e do metal, né? Enfim, e para outras vertentes. Hoje nós vamos pro samba. Vamos falar de um álbum assim que é clássico. Não tão clássico quanto outros desse mesmo grupo, mas eu considero um clássico, né? Que eu tô falando do que nada mais, nada menos do que Chega Pra Sambar, do Fundo de Quintal. Inclusive, quem acompanha aí, quem me tem adicionado no WhatsApp, sabe que eu coloquei essa foto, uma foto segurando esse disco aqui. Não, eu segurando esse disco, né? Enfim. Vou mostrar aqui com mais detalhes. Os membros aí da banda. Segunda formação clássica do Fundo de Quintal, contando com Bira Presidente, Sereno, Ubirani, Kleber Augusto, Ademir Batera, Mário Sérgio e Ronaldinho. Pra mim, a melhor formação do Fundo de Quintal, ixi, é difícil entre essa e a dos anos 80, que tem o Arlindo Cruz e o Sombrinho. É muito difícil escolher entre uma das duas. É que nem assim escolher, pra você que é do metal, tentar escolher entre a formação do Angra com o André Matos e a com a Edu Falaschi. Assim, é complicado. A gente tem esse mesmo nível de sofrência para tentar escolher uma formação. Enfim, vou falar aqui um pouco desse disco. Na época, Fundo de Quintal estava absorvendo muita influência aquelas bandas, daqueles artistas, né, dos anos 90, né? Eita, música chata. Aqueles grupos dos anos 90, tipo Catinguelê, Sensação, Exalta Samba, deixa eu ver quem mais. Raça Negra também. Eles estavam absorvendo um pouco de influência desses artistas, mas eles assim mantiveram sua raiz, né, de influência de artistas que eles têm, como os cariocas. Eles têm uma influência muito forte dos cariocas, né? E também dos Demônios da Garoa, né, que eles também têm essa influência muito forte. Quando o grupo surgiu ali nos anos 70, começo dos anos 80, eles sempre disseram que eles absorviam essa influência desses artistas, né, desses sambistas bem mais antigos que eles, né, que os grupos aí que eu citei são dos anos 40, começo dos anos 50, né, enfim. Eles absorviam essas influências e formaram sua própria identidade e criaram a vertente do pagode, né. Não sei quem sabe aí o nosso lendário Guineto, Almir Guineto, foi um dos que introduziram o banjo no samba, né? O instrumento do banjo no samba. E o Fundo de Quintal foi responsável também pela questão do tantã, que, se não me engano, era um instrumento utilizado mais para escola de samba, né? Essas coisas assim. E foi sendo colocado artisticamente nos shows, nas gravações de discos. O de Quintal foi pioneiro em muita coisa, assim, pioneiríssimo em muita coisa. Outro grupo também que foi um pioneiro na época, né, no final dos anos 70 e dos anos 80, foi o Exporta Samba, né, que também foi um dos meio que dos criadores do pagode, né, junto com o Fundo de Quintal, né. O Fundo de Quintal não fez todas essas coisas sozinho, né. Enfim. Continuando, esse disco aqui, ele já é do final dos anos 90, se não me engano, ali por volta de 1999. Som Livre e RGE, enfim. E aqui nessa época eles estavam, como eu já citei, eles estavam absorvendo muitas dessas influências desses grupos, mas eles mantinham a sua raiz, né, assim, eles mantinham sua influência
de clássicos de grupo, de os Cariocas, de outro grupo que você tem mesmo, Demônios da Garoa, enfim, eles mantiveram essas influências todas, né, que eles tinham. Foi criando uma salada, né, e aí criou esse disco clássico, né, que tem composições tanto de integrantes do grupo, como Chega Pra Sambar, que é a faixa título, composição do Mário Sérgio de Ronaldinho, assim como de filho dos membros, né, o André Renato, que é filho do Sereno, né, composição dele aqui, Recado de Fé, e a composição de Décio Luiz, que mais tarde, anos mais tarde, seria integrante do grupo também, né, Só Você, que é um clássico, arrebenta muito, né, enfim, que o encarte, né. Gosto muito dos tons desses azulados aqui. Formação do fundo de quintal na época era o Sereno, na voz e no tantã. Mário Sérgio no cavaco. Ronaldinho no banjo. E na voz também. Ele faz vocal em algumas músicas. Kleber Augusto no violão. Bira Presidente no pandeiro. O Birani no repique. E o lendário Ademir Batera, o meu baterista preferido do samba, a bateria. Né? Assim, o instrumental desse disco é bem assim, bem cadenciado, bem ritmizado. As músicas que são digamos assim, de festa, né, de sambãos mesmo, sambão, aquele sambão clássico, que nem Chega Pra Sambar, e Recado de Fé, e o Posto Porri aqui também, de Clareou de Saia Rodada, eles têm aquela nuance clássica do fundo de quintal, que o fundo de quintal mantém sempre nos discos, né? Enfim, aquele instrumental de banjo carregado, a bateria também do Ademir sempre carregada, né? Muito forte. Ele tem uma veia de jazzística muito forte, ele tem uma influência de bateristas de jazz muito forte, né? Enfim, mas é isso, né? Aqui tem músicas também muito boas, tipo românticas, tipo Só Você, Deixa Estar, que são músicas assim com uma nuance muito forte de uma carga de paixão, uma letra realmente romântica, né, muito forte. Enfim, músicas assim que realmente deixa assim um pedaço, né? Só no Balanço, né, que volta aquelas músicas mais de festejo, né? Mulher Depois que Casa, e já é uma brincadeira, né? Que talvez se daria problema hoje em dia, né? Não sei, né? Enfim. E aí eles vão voltando ali nas músicas românticas, diz porquê, além dos Sonhos da Ilusão, que eu vejo muita influência ali do uma mistura de influência de Exalta Samba com uma influência assim do Demônios da Garoa. Mas eu vejo muito mais uma influência muito forte de Demônios da Garoa nessa música, além dos Sonhos da Ilusão. Bem feito, que acho que é uma. Se não me engano aqui a letra da música é referente a alguma situação corriqueira, né? Assim que. Essas situações que ocorrem, a pessoa se dá mal, né? Aquela coisa, né? Cara legal sempre se dá mal. Enfim. Aí vem Algemas e Choro e Confesso, que essas músicas aí são um arrebento, né? Assim, são, são letras bastante, assim, bastante amargas, né? Assim, uma carga de, de emoção muito forte. A gente vê aquelas influências que vinham dos grupos antigos, né? Como eu já falei, né? Vem influência de Cartola também, influência de Lupicínio Rodrigues, muita influência de Lupicínio Rodrigues, que eles absorvem muita influência desses cantores também, né?
ali dos anos 50, dos anos 60, começo dos anos 70. O fundo de quintal sofreu muita influência desses tipos de cantores, né? Enfim, é um recorte inteiro do álbum, né, que eu faço, assim, que pra mim, esse disco aqui, ele tem momentos muito bons. Tem momentos, você tem faixas ali que eu não acho, assim, que eu acho que poderia ter cortado uma coisa ali, outra coisa por lá. Tipo, vou dar um exemplo aqui. Tem algumas faixas aqui que eu acho que elas se estendem um pouco mais do que poderia se estender, né? Enfim, acho que poderia ser mais enxugada, mais curta, ou não sei direito, que eu ouvi poucas vezes esse álbum, né? Enfim, talvez esteja até falando um pouco de besteira, né? E assim, talvez ouvindo melhor, até entenda porque essa faixa ficou desse tamanho, ficou menor, ficou maior, enfim, né? Continuando, assim, pra mim é um álbum que eu já considero clássico, né? Pra mim já, acho que a maioria dos fãs do Fundo de Quintal também gostam demais desse disco, né? É uma das melhores formações do Fundo de Quintal, sem dúvida nenhuma. Talvez até a melhor formação, né? Fica ali muito no páreo com a formação dos anos 80 ali, que tinha o Arlindo Cruz e, e o Sombrinha, né? Sombrinha. Ai, ai. Né? Mas essa formação aqui também é de arrasar, né? Se eu não me engano, essa formação durou quase 20 anos, quase uns 20. Foi ali de 91, 93, mais ou menos, até 2014, 2015, quando o Mário Sérgio e o Ronaldinho saíram do grupo, eu acho, mais ou menos, né? Os dois quem sabe aí onde que tá, infelizmente o Birano e o Bira Presidente já faleceram, né? O Mário Sérgio e o Kleber Augusto, se não me engano, também já faleceram, mas eles saíram antes de falecer, né? O Birani e o Bira faleceram quando ainda estavam no grupo, né? Enfim. E ele só segue aí do grupo Sereno da formação original. Graças a Deus está vivo ainda. E o Ademir Batera, né? Que entrou ali na banda no começo dos anos 90, acho que em 1990, 91, uma coisa assim. Tá lá até hoje, né? O que eu acho que vai acontecer com o Fundo de Quintal nos próximos anos? Eu acho que provavelmente o Sereno vai se aposentar. Ele já tá muito velho, né? Já tá com mais de 80 anos. E provavelmente ele vai deixar o Ademir Batera, que tá um pouco mais novo assim, né? Também não tá tão novo assim, né? Já deve ter mais de 65 anos, eu acho que ele deve ter. Ele deve seguir com a banda por algum tempo, enfim. Talvez aconteça mais ou menos o que aconteceu com os Cariocas, né? Que os membros foram passando e foram renovando, então estão se renovando aí, né? Ou que nem os Demônios da Garoa, né? Que estão aí até hoje com renovação de membros, filhos passando junto com os pais, enfim. Quem sabe, né? Não sei, né? Não sei como é que vai funcionar, não sei como é que vai ser, essas coisas assim. É complicado, né? Essa coisa de entender grupos. Tem grupos que funcionam desse jeito, tem grupos que sai um membro, acaba, tem grupos que o membro morre, acaba, tem grupos que o membro morre e depois os outros membros conseguem continuar com o grupo de alguma maneira, enfim, é complicado entender, né? Enfim. Mas tá aí pra vocês um clássico absurdo do samba, Fundo de Quintal, chega pra sambar, recomendo, se você não escutou, escute hoje. Se você não gosta de samba, né? Se você, eu sei que muita gente aqui que acompanha meu canal e é mais ligado no rock, no metal, não é muito chegado em samba, mas eu sou, né? Eu gosto muito de samba. Dá uma chance pro Fundo de Quintal, escuta esse disco, se você não se interessar muito por essa fase, quer ouvir os discos lá com o Sombrinha e o Arlindo Cruz, vai lá, escuta lá o Fundo do Nosso Quintal, escuta o Mapa da Mina, escuta os primeiros álbuns, o primeiro álbum que ainda tinha o Jorge Aragão, enfim, vai lá, escuta lá.
Isso aí, do fundo de quintal tem pra todo mundo, né? Desde que pra quem gosta mais do sambão mais raiz, do pagode mais raiz, até pra quem gosta de uma coisa mais romântica, que nem esse disco aqui, enfim, mais anos 90, né? Enfim. Agradecer quem ficou aí, com Deus, com o diabo, se acreditar.